Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, comigo, Frei Jacir. Hoje eu tenho uma aula muito especial para você. Sabe qual é o tema? Vamos falar sobre o capeta. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Você tem medo do capeta? Você ainda tem medo do capeta? O subtema da nossa aula é da Bíblia para o imaginário religioso. Então nós vamos fazer esse percurso da Bíblia para o imaginário religioso e eu vou te fazer compreender como é que chegou até nós essa imagem ou esse imaginário desse capeta e como isso foi utilizado pela igreja ao longo dos tempos para incutir o medo. Vamos lá? Então, diabo, demônio, Satã ou Satanás, acusador, força opositora a Deus, tentador, anjo decaído, ou também Lúcifer, figura que amedronta capeta. Como se desenvolveram essas visões de diabo ao longo da história? O que é o diabo? Um ser perigoso que impõe medo, que tem chifres, que tem rabo, tem pernas, né? Tem patas, asas de morcego, impõe aquele medo terrível a cada um de nós, e ao desaparecer fede a enxofre, e ele que vive no meio do fogo do inferno. Que é isso? Vem comigo. Não saia daí. E eu começo perguntando de novo, por que esse imaginário fez parte da pregação da igreja a partir do ano 1000? E a pergunta também é, não está na hora de libertarmos do capeta? Ele existe? Ele existe? Na Bíblia aparece a figura de Satã, traduzido para o grego como diabolos, ou diabo, e Satanás, que é uma tradução grega do aramaico Sataná. No livro de Gênesis, Satã é identificado com a serpente do Éder, a tentadora. Ele é o tentador. Gênesis não fala claramente do diabo. Sua identificação com a serpente só veio mais tarde. No livro de Jó, você já leu? Interessantíssimo. Tem 2 Jós dentro desse livro. Deus permite Satanás testar Jó. Satanás está subordinado, por sua vez, a Deus. Nos evangelhos, Satanás também testa Jesus, sempre como força opositora. Nas cartas paulinas, Satanás é testador. Ele impede o avanço do cristianismo e do anjo da morte. 1 Coríntios 7:6, 2 Coríntios 2:11. No Apocalipse, ele é o acusador. Da mesma forma, os padres da igreja, na tradição como Orígenes, ele é a imagem de Satanás, é uma realidade contra Deus e perseguidor da humanidade. Portanto, uma coisa é certa. A Bíblia fala de Satanás, o opositor, mas não fala de capeta. Essa figura imaginária tem sua origem lá no Oriente e foi racionalizada e apregoada na Igreja Católica somente a partir do ano 1000, quando as profecias apocalípticas, Apocalipse 21:3, diziam que os demônios estariam soltos para combater Jesus que voltaria na parousia. Como Jesus não veio, a igreja não soube o que fazer com os demônios aí soltos. E aí criou todo esse imaginário. Na teologia da Baixa Idade Média, isto é, dos séculos 11 ao 14, Satanás passou a ser o que pune as almas no inferno, que pune as almas condenadas ao inferno. Essa época foi de grandes sofrimentos e doenças e pestes avassaladoras, como a bubônica, também conhecida como a negra, que dizimou 3/3 da Europa, da Euroásia.
A igreja encontrou na imagem do terrível diabo a explicação para tais questões. A culpa é do diabo. É dele e dele é preciso se livrar constantemente. Caso contrário, o inferno esperaria o mal. Imagine, culpar o capeta da pandemia. E pandemia nós conhecemos muito bem o que é. Para que isso não acontecesse, o melhor caminho então seria evitar o pecado. Com isso, a igreja saiu fortalecida do seu poder sobre as almas e sociedade. Em 1326, Papa João XXII, com a bula Supra Iulis Specula, estabeleceu a relação do diabo com a magia e a heresia. Um século mais tarde, a magia ruim, olha que interessante, chamada de negra, passou a ser chamada de bruxaria, e o diabo o seu legítimo senhor. Então, assim foi. A bruxaria assim era vista como fruto da ação maléfica do diabo, que poderia usar de mulheres consideradas frágeis para agir no mundo. Elas, segundo essa visão, faziam um pacto com o diabo. Quantas mulheres dessa época foram acusadas de bruxas e condenadas à morte? A prática da bruxaria era considerada idolatria ao diabo e heresia. A magia branca, contrária à negra, realizada pelos clérigos, pelos os padres e bons cristãos, com interesses benéficos, não era condenada pela igreja. A ação de Satanás no ser humano começa pelo seu corpo. É um outro ensinamento ligado a esse capeta, a esse demônio, precisamente pela sexualidade, e atinge a alma. Como isso aconteceu? A igreja dizia que tinha dois demônios desencarnados que agiam. Um que chamava Incubus, é o demônio masculino, e o outro chamado Sucubus, o demônio feminino. E eles podiam entrar no quarto de mulheres e homens durante a noite para ter relações com eles, tendo assim domínio sobre os seus corpos. Nessa perspectiva que surgiu a visão de que a mulher é presa fácil para a ação diabólica. Acreditava-se que as feiticeiras tinham relação sexual por meio de ritos orgíacos com o demônio. O poder de fazer o mal de várias formas vinha dessa relação com o diabo, ou capeta, conhecido como Senhor dos Prazeres. Portanto, a mulher e suas malícias são obras do demônio, acreditava, sobretudo as feiticeiras, por estragarem a ordem natural estabelecida do universo. A partir do século XVI, o diabo passa a ser o grande tentador, inimigo de Deus e, consequentemente, da igreja. Na verdade, Satã virou o diabo, que se tornou Satanás, o grande inimigo de Deus. E ele recebeu de Deus o encargo para punir eternamente a raça humana no inferno e tentá-la em vida. Por isso daí o medo de todo mundo. Alastrou por todos lados. E é nessa construção histórica e imaginária que podemos situar a presença de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para redimir alguns seres humanos. E Maria, nesse medo do inferno, nesse medo de Satanás, como é que ela entra? Maria aparece na história da Idade Média, não é interpretada, para livrar o fiel das artimanhas de Satanás, do diabo, e interceder junto ao seu filho a salvação, para, com isso, evitar o fogo do inferno. E é o que muito bem expressou para nós Suassuna no seu livro O Alto da Compadecida. No mosaico do século XIII, feito na cúpula do batistério da Catedral de Florença, veja a imagem, muito interessante, Satanás é uma figura de chifres, grande, horrível, juntamente com duas cabeças de serpente e animais infernais que torturam e devoram os pecadores. O mosaico completa, como você pode ver, coloca Cristo majestoso no centro e Satã à tua esquerda. Depois de Cristo, somente Satanás, dentre todas as imagens do mosaico, é o único que também tem dimensões
grandes. Trata-se nessas imagens a catequese do juízo final, né? Fala lá no livro de Mateus e assim por diante. Vendo essas imagens, qual que é o impacto que causaria nas pessoas? O batizando tomaria consciência da importância do batismo para sua salvação e os perigos dos pecados e sua relação intrínseca com Satanás, o devorador. No início da Baixa Idade Média, isto é, no século XI e XIII, as imagens de Satanás como perseguidor dos humanos, né, uma figura de olhos vermelhos, de cabeça e asas de fogo, ocuparam o imaginário popular. As catedrais passaram a retratar o juízo final com a figura majestosa de Jesus, rejeitando essa figura abominável, o demônio, o capeta. No século XIV, a representação do inferno e de Satanás, o tentador, que leva os cristãos à perdição, que castiga violentamente os culpados no inferno após um julgamento, é o grande marco da história ocidental. Começando pelo clássico da poesia medieval, a Divina Comédia de Dante Alighieri, interpretando o inferno, o purgatório e o paraíso no início do século XIV, obras clássicas. E passando por outras grandes obras, como os afrescos de Campo Santo e na Capela Strozzi de Santa Maria Nova em Florença, o Inferno de Tadeu de Bartolo, a Visão de Tugdal, o Juízo Final de Viena, etc. O diabo e suas maldades infernais estavam por toda parte. Quem não haveria de ter medo de ver a sua alma indo para esse lugar horrível? Consequência lógica. Essa visão satânica e infernal chegou ao século XVI de forma avassaladora. Merece destaque nesse cenário de medo e de visões demoníacas o pecado, de pecado e de culpa como consequente ida ao inferno, a quem não resistisse o tentador. Merece destaque, sabe qual? A figura de Santo Antão, um dos fundadores do monaquismo, no início do cristianismo. Diante das tentações demoníacas, representadas pela mulher nua, comida e bebida, etc., Antão se mostrava sereno e fiel a Cristo. O afresco do holandês Bosch, Tentações de Santo Antão, pintado em 1500, retrata essa visão medieval inspirada em Santo Antão. Vejamos. A obra de Bosch, O Jardim das Delícias Terrenas, segue a mesma linha, acentuando ainda mais a ligação da tentação ao sexo e à mulher. O fiel vê-se diante do paraíso perdido de Adão e Eva e da possibilidade do inferno, onde todos estão sendo punidos, os depravados sensuais. Então essa era a visão. O jardim está no centro e o inferno nas asas laterais. No jardim, as pessoas vivem o prazer da carne sem sentimento de culpa, no gozo, na luxúria, na efemeridade da vida. Tendo as asas laterais representando o inferno, o artista quis demonstrar como na vida estão presentes o paraíso e o inferno. O medo de Satanás, com sua ação violenta e destruidora, é facilmente compreendido no contexto de catástrofe final que o mundo esperava, na Baixa Idade Média e na Moderna. Então essa era a esperança. Até mesmo Lutero, o grande reformador que criou o protestantismo, alimentava o medo do diabo, que espalhou pelo seu país a Alemanha protestante. Espalhou também no teatro, na literatura e sobretudo na imprensa escrita, que divulgou na Europa inúmeras obras sobre Satanás. Constatando essa propagação exagerada de Satanás e do inferno em todos os níveis da sociedade ocidental, com isso entre populares e eruditos. Por isso que chegou até nós esta visão. Tellumeau, um grande escritor que aconselho ler as suas obras, afirma:
Foi no começo da Idade Média, foi no começo da Idade Moderna, e não na Idade Média, que o inferno, seus habitantes, seus sequazes, mais monopolizaram a imaginação dos homens e do Ocidente. Palavras de Delumeau. No século XVI e XVII, os ensinamentos sobre Satanás admitem que ele está em toda parte, no inferno, na terra, no ar, no mar, nas florestas, no subsolo e de todo tipo. Eles estão encarregados de agir em todas as situações da vida cotidiana, antes do combate final ou fim do mundo. Essa era a catequese. A cristandade, vendo-se ameaçada, entende que o avanço dos turcos na Europa, assim como a presença de judeus, olha que interessante e que terrível, é a ação de Satanás. O poder e a obra de Satanás e, consequentemente, medo de sua ação, perduraram até a segunda metade do século XVII, quando o Ocidente percebeu que o mundo não acabaria e o juízo final foi adiado sem data marcada. Nessa época, a cristandade enfraqueceu e com ele veio o medo. Resquícios dessa visão permanecem, no entanto, até os nossos dias. E gostaria de terminar a nossa aula com uma outra pergunta, ou melhor, com a afirmação diante da pergunta inicial. Você ainda acredita no capeta? Eu afirmaria, o capeta não existe. Mas faço uma outra pergunta. Quem são os capetas de hoje? Bom, eu dei a fundamentação histórica. A resposta a essa pergunta eu deixo para você. Um outro detalhe. Se você quer aprofundar mais sobre essa questão do medo, do inferno, não deixe de ler uma das últimas obras publicadas por mim, que se chama O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer. É um belo estudo sobre essa temática na perspectiva dos apócrifos. O livro está publicado pela editora Vozes. E termino pedindo que Deus nos livre de todos os males e de todos os malvados, não aos capetas de hoje. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula. E não se esqueça de compartilhar e de dar o seu gostei aí, o seu like na nossa aula. Um abraço, fique com Deus.